Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião plenária deste CRF de número 940. Temos aí muitos assuntos importantes para serem discutidos, temos uma palestra temática, então a plenária com bastante atividade. Neste mês de setembro, que comemoramos o Dia Internacional do Farmacêutico, temos bons motivos para comemorar algumas vitórias da profissão, outras vindo. Sempre temos lutas, mas, graças a Deus, com muitas vitórias. Peço, então, para iniciarmos a plenária, a gentileza a nossa diretora secretária-geral, Grace Eubank, que faça a conferência do quórum, por gentileza. Boa tarde a todos. Ana Carolina Sakashita. Boa tarde, presente. Ana Paula Vilar. Boa tarde, presente. Fernanda Dantas. Boa tarde, presente. Gladys Marques. Boa tarde, presente. Graziela Guidolin. Boa tarde, presente. Karen Galina. Presente. Letícia Thyssen. Boa tarde a todos, presente. Marco Antônio Costa. Boa tarde a todos, presente. Maureen Isfer. Olá, boa tarde, presente. Miriam Fiorentin. Presente, boa tarde a todos. Thaís Cabral. Boa tarde, presente. Eduardo Valério. Boa tarde, presente. Valquíris Godoy. Boa tarde a todos, presente. Eu, Grace Eubank, presente. Temos quórum, presidente. Obrigado, Grace. Nós temos, em seguida, a aprovação da pauta, já pedindo a compreensão de todos os conselheiros para que a votação da ata da plenária do mês passado, do mês de agosto, possamos colocá-la para apreciação e votação amanhã às 14 horas. Tá? Considerando aí pelo menos mais 24 horas para quem não conseguiu fazer a análise, possa ter mais esse tempo. No mais alguma inclusão? Não havendo, então... Presidente, só na pauta, colocar os intervalos, por favor. Ah, sim. Não precisa ser, Ok. não precisa ser 15, pode ser 5, 10. Tá joia, Gladys. Obrigado por lembrar. Obrigada. Será atendido. Bom, então, não havendo mais nada, como nós temos dois conselheiros, o Marco Antônio Costa e a Karen Galina, participando de forma virtual, as votações dessa plenária serão de forma nominal. Ana Carolina Sakashita. Aprovado. Ana Paula Vilar. Aprovado. Fernanda Dantas. Aprovado. Gladys Marques. Aprovado. Graziela Guidolin. Aprovado. Karen Galina. Aprovado. Letícia Thyssen. Aprovado. Marco Antônio Costa. Aprovado. Maureen Isfer. Aprovado. Miriam Fiorentin. Aprovado. Thaís Cabral. Aprovado. Eduardo Valério. Aprovado. Valquíris Godoy. Aprovado. Eu, Grace Eubank, também aprova. Aprovado por unanimidade de votos. Presidente. Obrigado. Bom, dando sequência, como já mencionado, nós temos neste mês aí, no dia 25, para comemorar o Dia Internacional do Farmacêutico, e como é de costume deste conselho, já aproveitar essas oportunidades para homenagear farmacêuticos que se destacaram ou que realizaram algumas atividades ou que se dedicaram aí à profissão farmacêutica. E nessa plenária, o nome escolhido foi do Dr. Arnaldo Zubioli. O Dr. Arnaldo é farmacêutico pela Universidade Federal do Paraná, possui mestrado em farmacologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em ciências farmacêuticas pela Universidade Estadual de Maringá, UEM. Atualmente é professor associado, aposentado da UEM. Foi presidente do Conselho Federal de Farmácia e do Conselho Regional de Farmácia do Paraná por 4 gestões.
de 1988 a 1992 e de 2014 a 2018. Possui uma vasta bibliografia com mais de 200 publicações, com livros que norteiam o ensino e a profissão farmacêutica, artigos científicos, entre outras publicações. Sua atuação sempre teve ênfase em farmácia, atuando principalmente nos seguintes temas: consulta farmacêutica, cuidado farmacêutico, terapêutica farmacológica, autocuidado, ética e direito farmacêutico, além de farmácia comunitária. Dr. Arnaldo sempre foi um estudioso da área farmacêutica, com a mesma intensidade em que defendeu e defende a expansão, o reconhecimento e o crescimento do profissional e da profissão. São inúmeros os motivos pelo qual hoje, com orgulho, no Dia do Internacional do Farmacêutico, homenagearemos o Dr. Arnaldo Zubioli. Logo depois da fala do Valquíris, que tem uma justificativa, conversou com o Dr. Arnaldo a respeito da sua não possibilidade de participar dessa plenária, nós assistiremos um vídeo com o seu depoimento a respeito da sua jornada. Como o Márcio disse, eu fiquei incumbido de falar com o Dr. Arnaldo, né, a respeito da homenagem, e falei com ele ao telefone, e ele agradeceu imensamente aos companheiros aí de plenário, farmacêuticos, da lembrança do seu nome, para ser homenageado, mas infelizmente ele não pôde estar presente, ele está em viagem aos Estados Unidos, resolvendo problemas particulares, familiares, enfim. Mas, como eu disse, ficou muito contente com a homenagem e que em um momento futuro ele venha para receber aí as homenagens pessoalmente. Inclusive disse que quer mesmo fazer uma visita ao conselho, enfim, quando ele retornar da viagem que ele está fazendo, ele, no momento que a gente agendar, enfim, ele vem para receber aí a placa, o título, enfim, da homenagem que está sendo, né, prestada a ele em alusão ao Dia Internacional do Farmacêutico. Quando iniciamos as nossas atividades no CRF Paraná, que na época não se chamava CRF Paraná, mas CRF 9, o panorama da profissão farmacêutica era desolador. As farmácias estavam entregues a leigos, só 3% das farmácias do estado era de propriedade dos farmacêuticos, a grande maioria dos leigos se insurgia contra a presença do farmacêutico na farmácia, e aí criou-se a expressão aluguel do nome, empresamento do nome e outras linguagens depreciativas da função do farmacêutico. Quando iniciamos a nossa ação, exigindo o cumprimento da lei e da presença obrigatória do farmacêutico, dando assistência técnica às farmácias, aí sim tivemos uma rejeição muito grande dos sindicatos do comércio varejista de produtos farmacêuticos. E iniciamos uma ação em todo o estado, da obrigatoriedade da presença do profissional. Houve, à época, inúmeros mandatos de segurança, processos éticos disciplinares em quantidade quase, eu diria, absurda, que chegamos a ter, um mês, quase 300 processos éticos disciplinares. Acabou sendo que, após 2 anos de intenso trabalho, foi uma campanha vitoriosa. Os farmacêuticos foram para as farmácias. Eu comecei a falar em farmácia clínica e prescrição farmacêutica em 1989. Comecei a falar isso. Isso não é novo. Em 1990, quando fomos fazer o curso de farmácia clínica no Chile, voltamos com novas ideias, até por um estágio que havíamos feito na cidade de Ottawa, no Canadá. Quando chegamos ao Brasil, começamos a também falar sobre isso no estado. Não repercutiu nada. Como eu disse, só o advento da lei 13.021 de 2014 é que ressurgiu a ideia. Porque a nova lei, diferente da antiga
que era a Lei 5991 de 1973, ela dizia que o farmacêutico tem a obrigação de garantir a efetividade e a segurança da terapêutica que foi prescrita. Ora, segurança e efetividade nos leva ao segmento da terapêutica farmacológica. Não basta o medicamento ser prescrito, é necessário que eu saiba se ele deu resposta terapêutica. Esse é o novo desafio do farmacêutico do século XXI. E isso teríamos que esclarecer aos colegas que trabalhavam nas farmácias por todo o estado do Paraná, de que eles precisavam se reciclar. E iniciamos vários cursos de educação continuada, nos vários temas que abordavam os aspectos de consulta, de prescrição, de aconselhamento, de comunicação com o paciente. Era um novo fazer ético do farmacêutico. Dentro dos aspectos da tecnologia, nós olhamos a comunicação com carinho, até porque, na nossa gestão, havia duas prioridades imensas que dominou a gestão inteira. A primeira era a fiscalização, por óbvio, é o que diz a lei, e a outra era a comunicação. Na comunicação, iniciamos, inclusive, pelo trabalho executado do setor do Departamento de Comunicação, a mudança até do símbolo, adaptação aos tempos modernos, né? Não se podia fazer mais presente que os símbolos do Conselho tivessem ainda os resquícios do passado, e isso foi feito. Mas também conseguimos avançar as questões relacionadas às mídias sociais. A nossa preocupação quando assumimos o Conselho era o profissionalismo. O que quer dizer isso? O Conselho, ele era um órgão não ordenado em termos internos. Não havia um organograma. Primeiro fizemos um organograma, e aqui quero ressaltar o grande trabalho que foi feito pelo Dr. Hermes, que me ajudou muito, né, na questão de estabelecer um organograma, uma forma de tramitação interna de todos os documentos que entram no Conselho. Primeiro ponto. Segundo, era preciso dar autonomia aos diferentes órgãos. E nós, feito o organograma, os diferentes departamentos, eles tinham seus gerentes tinham autonomia para fazer as diretrizes que foram estabelecidas pela diretoria da forma que achasse conveniente em relação aos procedimentos operantes. Foi feito. Depois era preciso dar o quê? Equilíbrio e harmonia entre as diferentes gerentes, para que fizessem tudo interligado. Hoje, podemos dizer que o Conselho é um órgão administrativamente profissional, não é um órgão que depende desse ou daquele gestor, é um órgão que entra o documento, ele segue uma tramitação normal, não tem as interferências políticas, ideológicas, administrativas, é um órgão organizado. Viver é uma experiência extraordinária. O Conselho Regional de Farmácia e o Conselho Federal de Farmácia me deu essa oportunidade. Fui muito feliz com isso. A trajetória de minha vida me permitiu esse alcance da felicidade. E eu gostaria até de citar Fernando Pessoa nesse momento, o grande poeta português. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Valeu a pena. Fica aí a nossa homenagem ao Dr. Arnaldo para quando ele e o convite para quando ele puder participar para estar aqui conosco, conforme conversou com o Valquíris. Está aberta a palavra aos conselheiros que queiram se manifestar. Eu quero. Letícia. Na verdade, fiquei aqui por alguns segundos pensando se eu ia me manifestar ou não.
porque é muito contraditório o que eu estou sentindo nesse momento, né? O doutor Arnaldo, para mim, é ídolo, né? Eu sou formada de uma geração que assistiu essa evolução que ele colocou, que teve o prazer de compartilhar com o doutor Arnaldo muitas vitórias e muitas derrotas ao longo da história profissional. Ele é um ícone da nossa profissão. E eu acho até desrespeitoso, nesse momento, essa homenagem na ausência dele, né? Já que ele anunciou não poder estar presente, há tantos outros profissionais que também merecem ser homenageados. Então, eu fico triste porque eu não sei o que vocês pretendiam com isso, nem até o fato de vocês terem colocado o nome dele, assim, de última hora. Eu acho que isso não é verdadeiro da parte de vocês, da diretoria, que foi quem propôs isso, e não sinto nem homenagem como verdadeira, porque está muito aquém do que, de fato, o doutor Arnaldo merece. É isso. Alguém mais? Miriam? Eu só faço minhas as palavras da doutora Letícia. Obrigada. Ok. Alguém mais? Não, então passamos para o próximo assunto. Assuntos do Departamento de Cadastro Pessoa Física, com a nossa gerente farmacêutica, Flávia de Abreu. Boa tarde a todos. Estou aguardando as meninas ali. Consigo. Então, iniciando os processos administrativos de cadastro por pessoa física, este mês temos para apreciação 124 inscrições provisórias, 64 efetivações, 27 inscrições definitivas, 18 inscrições por transferência, 3 secundárias, 9 reabilitações de inscrição por transferência, 22 reabilitações de inscrição definitiva, 3 inscrições de técnico de laboratório e 3 inscrições remidas. Então, o total de inscrições propriamente ditas são 206. Lembrando que a gente não contabiliza as inscrições remidas e nem as efetivações, porque já foram contabilizadas na inscrição propriamente dita. Baixas por requerimento são 24, baixas por transferência 36, 2 cancelamentos por falecimento e 5 cancelamentos por vencimento de provisória. Então, foram 67 baixas. Aqui só para deixar mais visual, né, esses quantitativos em roxo do mês de setembro, né, em comparação ali ao mês de março, que é o nosso top de todos os anos, né? Então, ali bem no meio do gráfico, total de inscrições, e no finalzinho do gráfico, o total de baixas. Aqui as 2 inscrições que estão sendo canceladas por falecimento. Então, a doutora Daniele Menon, de Irati, né, falecimento em 21 de agosto, né, a data de nascimento dela é 6 de setembro de 79, então faleceu com 43 anos. E Sancler Matos de Andrade, de Maringá, né, falecido anteontem, né, com 48 anos, data de nascimento 28/7, né, de 75. Então, ambos extremamente novos. Eu sei que, como a da Daniele foi como foi apresentado, né, pela família o atestado de óbito, que ela era proprietária da farmácia, a gente tem conhecimento que ela estava com câncer. Agora, o profissional que faleceu anteontem da região de Maringá, eu desconheço.
Independente, é um minuto de silêncio, né, em homenagem aos profissionais, às suas famílias. Que Deus conforte todos os familiares e amigos. Dando continuidade, temos aqui, eu trouxe as inscrições remidas que estão sendo apreciadas, acho que foi a doutora Miriam que perguntou na plenária anterior, então são 3 farmacêuticos. Eu coloquei ali na observação a data de nascimento, a gente percebe que os 3 são de 1958, que justamente dá os 65 anos esse ano, que é quando eles adquiriram o direito de pedir a remissão da inscrição. Então, quando eu trago, né, para o plenário, é porque eles cumprem todos os requisitos, né, para obter a inscrição remida. Aqui eu trouxe também mais um pedido da doutora Miriam, com relação às transferências. Então, de janeiro para cá, em azul, o que são as vindas, né, que são as inscrições e reabilitações por transferência, e em laranja, as baixas de inscrição por transferência. E foi bem interessante quando eu fiz esse levantamento, porque eu sempre acreditei que a gente tinha mais vindas do que idas, e na verdade não. A gente tem mais profissionais saindo do Paraná do que vindo, né? Ô, Flavinha, Pois não. posso comentar? Eu estava com uma impressão, mas eu não Só colocando só com os assim para a dados, gente né? Só saber. com os números. Na verdade, Obrigada. não é nada muito distante, né? Aham. São, acho que, 241 inscrições ou reabilitações contra 260 baixas. Porque Né? Mas, mesmo assim, né, eu tinha a impressão do inverso. Recente, a gente teve alguns profissionais que relataram que se inscreviam e daí já pediam baixa. A gente, mas, né, não faz sentido tanta gente. É porque aí a gente viu que é fácil de se inscrever. Então, eu não sei se agora, com essa facilidade da inscrição ali via site, que é principalmente inscrição provisória, né, tem uma facilidade que eles acabam mesmo já sabendo que vão exercer atividade em outro estado, pedindo inscrição aqui para depois ir. Não, né, não sei, a gente teve alguns relatos nesse sentido. Entendi. Mas o quantitativo realmente me surpreendeu, porque só quando a gente faz esse mês a mês para ter essa percepção. Porque essa realidade já foi muito diferente, né? Já foi, né? Outrora a gente tinha mesmo, mas não sei, era uma percepção. Deixa eu perguntar para Né? E daí aqui eu trouxe de acordo com os estados. Esse eu peguei só dessa plenária de setembro, né? Então, da mesma forma, quem está vindo, né, em azul e as baixas estão em laranja. Então, por exemplo, Santa Catarina, né? 5 vindo e 12 indo para Santa Catarina. São Paulo, 5 vindo e 6 indo, então, os regionais, né, que têm maior tramitação, digamos assim, né, de profissionais, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Outro detalhe que Santa Catarina, eles não... a questão da responsabilidade normalmente de não ter o assistente. Era diferente o procedimento lá e aqui, né? Então, talvez, não sei, né? Não saberia dizer, não sei se você sabe ou teria alguma hipótese para esse dado. Não, esse de qualquer maneira eu acabei pegando só desse mês, Certo. né? Eu não...
Mas a gente tem muitos relatos, principalmente de Norte e Nordeste, da questão da adaptação mesmo, Aham. né? De gostar da atuação do Paraná, valorizar o conselho, mas de não se adaptar, principalmente com relação ao clima, né? E buscar o Aham. retorno ao estado de origem mesmo. Pois é. Mas trouxe uma ideia que eu também... São Paulo Né? e Santa Catarina ali. São Uhum. os tops. Obrigado, Flávia. Imagina. Obrigada. Bem interessante. Mudou lá, não. Aqui. E daí agora as baixas de inscrição por requerimento, que esse mês são 24 solicitações para apreciação dos conselheiros. Flávia, Oi, tudo bem? bem você. Tá boa? É, eu não sei se eu já perguntei isso para você, mas eles têm algum espaço para marcar o porquê da baixa da inscrição? Existe um formulário padrão que, na verdade, veio da resolução anterior do Conselho Federal de Farmácia, que tratava de baixa de inscrição e registro, que era 521. Então, a gente transformou esse formulário num requerimento mesmo e eles assinalam. Na verdade, o motivo, né? Se é motivo pessoal, mudança de área, aposentadoria, enfim. Quanto tempo que atuou na área, que área que atuava, se essa baixa é temporária ou definitiva, pelo menos, né, a princípio, e se nessa atual área, né, que a pessoa passou a exercer, ela utiliza algum conhecimento de farmácia. Tá? Então, a gente tem, né, nos requerimentos de baixa essas informações. Entendi. Obrigada. Que eu tinha curiosidade também de saber o motivo, né? Motivo. Da baixa. O que a gente observa, tem muitos números ali. A primeira coluna é número de inscrição, a segunda é número de processo administrativo, que é da pasta, né? São números altos ultimamente, né? Então, hoje o profissional, quando ele baixa uma responsabilidade, não tem nada em vista, ele pede a baixa. E depois ele pede a reabilitação. Então, justamente pela facilidade de fazer o procedimento, tudo ali pelo CRF em casa, por e-mail, ele não fica em atividade sem estar, de fato, trabalhando para não ficar incidindo em anuidade. Então, a gente tem esses quantitativos realmente maiores, tanto de baixa quanto de reabilitação, do que era antes. Né? Então, sobretudo nessas inscrições maiores, a maioria é temporária por não estar exercendo, no momento, alguma atividade que requeira inscrição, sabe? E daí aqui só o comparativo mensal das inscrições e das baixas, né? De 2022 para 2023. Então, até o mês de setembro, né, nós tivemos 1.729 inscrições em 2022 e 1.772 em 2023. Isso dá um aumento de cerca de 2,4%. E as baixas em 2022, nessa época, tinham sido 264 e agora, 964 e agora 936. Então, uma diminuição de 2,8%. Então, embora as transferências, né, não estejam maiores do que as inscrições por transferências em relação à inscrição e baixa, a gente realmente tem um reflexo de aumento de inscrições e diminuições das baixas, tá? Que é extremamente favorável. Com relação às baixas, daí aí eles preenchem aquele motivo, né? Quando baixa. Da transferência que a gente não tem isso, né?
Então, aí Da fica mais transferência a gente difícil. não tem, a princípio, é para exercer atividade no outro Aham, estado, né? aham. Ou porque mora, ou porque já morava, ou, né, conseguiu Fiquei com a um curiosidade. trabalho. Mas não existe, né, um formulário nesse sentido, só para baixo. Tá joia. Era isso, então, se alguém tem alguma dúvida da minha parte, era só. Eu tenho. Oi. Eu peguei um PAF que eu estava olhando aqui, e aí, verificando algumas coisas, era uma farmacêutica de Rondônia, né? E aí ela colocava algumas coisas, né? Foram colocadas algumas coisas dentro do processo, mas aí mais curiosidade para eu poder entender melhor. Quando o farmacêutico ele tem a inscrição provisória, ele pode fazer transferência para outro estado? Pode. 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 Existe transferência de inscrição provisória e também existe secundária de inscrição provisória, né, se fosse o caso mais perto. Mas pode sim, a provisória ele tem os mesmos direitos e os mesmos deveres de um profissional inscrito definitivamente. E, por exemplo, a entrega, por exemplo, da provisória é uma carteira, que eu já também é uma carteira. Ele tem que entregar pessoalmente ou o que ele faz com aquela... Como assim, na transferência, você diz? Quando ele vai mudar, por exemplo, precisa... Nesse caso, ela ia dar baixa de inscrição, e aí eles... Lá em Rondônia. Aí eles solicitaram a entrega pessoal do documento. Tá. É só pessoalmente que pode? Não. Sim, para dar baixa da inscrição, o correto é o profissional devolver os documentos profissionais. Né? Então, seja cédula provisória, que tinha impressa antigamente, hoje não tem mais, quanto a cédula definitiva e a carteira. Ou, caso de extravio, ele apresenta um boletim de ocorrência. Tá? Ele devolvendo esse documento, a gente guarda para, no caso de uma reabilitação, a gente usar o mesmo documento. Entendi. Tá? Hoje, como os processos são todos digitais, né, a maioria acaba nem devolvendo. A gente não impede um procedimento de baixa de inscrição pelo fato do profissional não devolver o documento. Entendi. Tá? Mesmo assim, mesmo não sendo digital antigamente, né, muitos faziam por correio, encaminhavam o formulário junto com os documentos. Era feito para a questão de anuidade considerada a data da postagem, né? Mas esses procedimentos não estão explícitos em resolução nenhuma. Então, cada regional, infelizmente, acaba adotando, né, acaba tendo um padrão, né, de conduta ali, não tem como saber como que o Rondônia, né, atuava nessa maneira. Era mais essa... E então, os conselhos, por exemplo, os departamentos de pessoa física, se conversam quando? Em que momento? Na verdade, existe um grupo de WhatsApp entre os conselhos das secretarias e cadastros, digamos assim, que a gente troca figurinhas e tira dúvida ali de procedimentos, né, e como é que cada um faz. Nas transferências, obrigatoriamente, esse envio é de conselho para conselho, não é o profissional que leva a transferência, a gente encaminha para o conselho de destino com cópia para o profissional saber. Mas é entre conselhos esse procedimento. E quando tem inscrições secundárias, né, daí obrigatoriamente, como ele está inscrito em 2 estados, esses 2 estados têm que se comunicar. Então, a cada baixa de RT, mudança de RT, pela questão da disponibilidade de horário, a gente tem que se conversar, dizendo aqui foi feito tal coisa, tá? Para não ter nenhum conflito entre as atividades, nos 2 lugares. Então, isso obrigatoriamente, né? Nas transferências secundárias, principalmente. Entendi. E tem aumentado a solicitação secundária em outros estados, por exemplo? Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas? Olha, da gente encaminhar certidões para fins de inscrição secundária, nem tanto. Mas a quantidade de inscrições secundárias que a gente tem feito, né, de profissionais pedindo aqui,
tem aumentado, sim. Antes era difícil a gente ter uma inscrição secundária passando por plenária, né? Hoje toda plenária tem inscrição secundária sendo aprovada, né? Esse mês tem 3, né? Então, E você sabe a área? Sabe a área? não posso verificar se já assumiram Depois. RT, sabe? Aham. Mas não Só tenho essa pode ser informação de pronto. Pode ser Mas pra- depois eu vejo já desses 3 desse mês. Fala no E ponto. te aviso. Tá bom. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Tá, então, em regime de votação, pela aprovação da apresentação do relatório do cadastro pessoa física do período aqui relatado, por gentileza, Grésia. Ana Carolina Sakashita. Aprovado. Ana Paula Vilar. Aprovado. Fernanda Dantas. Aprovado. Gladys Marques. Aprovado. Graziela Guidolin. Aprovado. Karen Galina. Aprovado. Letícia Thyssen. Aprovado. Marco Antônio Costa. Maureen Isfer. Aprovado. Miriam Fiorentin. Aprovado. Thaís Cabral. Aprovado. Eduardo Valério. Aprovado. Valquíris Godoy. Aprovado. Eu, Grace Eubank, também aprovo. Aprovado por unanimidade. Presidente. Obrigado, Grésia. Obrigado, Flávia. Sempre muito esclarecedora. Agora, na sequência, nós temos os assuntos do Departamento de Cadastro Pessoa Jurídica, com a gerente farmacêutica Gabriele Pereira. Boa tarde. Vou passar os procedimentos, então, de pessoa jurídica para vocês. Nossos procedimentos dessa plenária são os protocolos do dia 1º de agosto até o dia 31 de agosto. Para essa plenária, a gente está passando 48 registros aprovados ad referendum, 9 registros em andamento, 8 reabilitações de registro aprovadas ad referendum, 6 reabilitações de registro em andamento, 4 reconsiderações de indeferimento de registro aprovadas ad referendum, 2 reconsiderações de indeferimento de registro em andamento, 251 ingressos de RT aprovado ad referendum, 259 ingressos de RT em andamento, 22 baixas ex ofício da responsabilidade técnica, 48 baixas de registro ex ofício, 19 baixas de registro em andamento, 13 indeferimentos de registro, 5 indeferimentos de ingresso, 1 procedimento retirado de pauta e 84 alterações de horário em andamento. A nossa diferença aqui, esse mês, de protocolos, nós tivemos 1.736 protocolos no mês, sendo que estão passando em plenário 1.016 protocolos. Então, ali 720 protocolos foram indeferidos ou arquivados pela duplicidade. Esse mês acabou sendo um pico de protocolos, né? Se vocês verem ali no gráfico, ele conseguiu ganhar até do mês de março, que é o mês que a gente já está acostumado a ser um mês com maior número de protocolos, por conta das formaturas, né? A gente teve formaturas em julho, então acabou também tendo alguns profissionais novos no mercado, mas esse mês foi bem atípico ali. Eu tenho gráfico também dos meses dos anos anteriores. Em geral, agosto é um mês que tem bastante protocolo, mas não chegava a ser o pico de protocolos né, tão grande, assim, maior que março. Esse mês foi bastante coisa ali, mas deu tudo certo. É isso. Alguma dúvida? Ana Paula Vilar? Gabriela, eu só gostaria que você esclarecesse um pouquinho com relação a
quando que é considerado a desistência do farmacêutico, sabe, nessa questão que fica muito, às vezes, não muito claro, né? Às vezes é aprovado, acho que há de referendo, e depois a desistência do farmacêutico num período que daí o estabelecimento não consegue, às vezes, aqueles 30 dias. Então, gostaria de, se você pudesse esclarecer para a gente. Então, assim, todos os procedimentos que a gente tem, todos os procedimentos que a gente tem de ingresso, de alteração de horário, tem que passar por plenário. Eles só vão estar válidos e aprovados depois de passar por essa análise aqui no plenário. Então, se um farmacêutico acaba saindo do estabelecimento antes que o seu ingresso passe no plenário, a gente considera isso uma desistência. Ele está nos solicitando que a gente retire de pauta aquele procedimento que iria passar de ingresso dele. Então, ele está desistindo de uma solicitação, né, que iria ainda passar em plenária. A questão do ad referendum, o ad referendum é uma apreciação antecipada para fins de antecipar a emissão da certidão de regularidade técnica. Não significa que a gente já aprovou esse procedimento. Ele ainda assim tem que ser referendado em plenário. Então, por mais que ele já tenha sido aprovado ad referendo, o estabelecimento já tenha a certidão de regularidade técnica com o nome do profissional, se ainda assim ele fizer uma baixa antes do plenário que passaria o ingresso dele, considera-se uma desistência. Obrigada aí pelos esclarecimentos, porque às vezes a gente pega PAF assim também nessa questão, e daí é um pouco difícil ali da gente entender se já tem o certificado, mas muito obrigada. Mais alguém? Não havendo, então, em votação, o relatório apresentado pelo Departamento de Cadastro Pessoa Jurídica. Ana Carolina Sakashita. Aprovado. Ana Paula Vilar. Aprovado. Fernanda Dantas. Aprovado. Gladys Marques. Aprovado. Graziela Guidolin. Aprovado. Karen Galina. Letícia Thyssen. Aprovado. Marco Antônio Costa. Maureen Isfer. Aprovado. Miriam Fiorentin. Aprovado. Thaís Cabral. Aprovado. Eduardo Valério. Aprovado. Valquíris Godoy. Aprovado. Eu, Grace Eubank, também aprovo. Aprovado por unanimidade. Márcio. Obrigado, Greisel. Miriam, só puder desligar o seu microfone, por gentileza? Obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, Gabriele. Temos agora na sequência a apresentação do Planejamento Estratégico 2024, com a Eduarda Cínzia dos Santos. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente para falar um pouquinho sobre governança, mas uma parte específica que é o planejamento estratégico. Se fosse detalhar as medidas que nós estamos realizando, né, eu poderia ficar a tarde toda aqui discorrendo sobre planejamento estratégico, mas a ideia foi trazer um condensado ali de informações, de uma forma mais sucinta para os senhores, né? Até para poder embasar, dar uma sequência à parte da proposta orçamentária que a Cristiane apresentará na sequência. Então, lá em maio, quando eu estive aqui no plenário para falar a respeito do nosso projeto de implantação do sistema de governança, eu apresentei aos senhores as diversas abordagens de governança que fazem parte de um sistema.
Então, hoje, eu destaquei em laranja aquelas que estão sendo trabalhadas para o desenvolvimento dessa ferramenta, que é a governança de planejamento e gestão, trabalhando a parte, o eixo do planejamento estratégico, a governança corporativa, que está relacionada ao planejamento no nível departamental, e a governança financeira orçamentária, que é a proposta orçamentária que será apresentada pela Cristiane. Então, essa imagem, ela representa bem, né, o que seria o planejamento e a proposta orçamentária. É difícil a gente pensar em um sem pensar no outro, né? Para que a gente possa fazer uma proposta orçamentária, ela tem que estar embasada em cima de um direcionamento, né, do que se pretende para a entidade, no caso, para o CRF, né, para o próximo exercício financeiro. E aqui eu trago uma imagem que eu apresentei em maio, sobre o que seria a governança de planejamento e gestão. É pensar hoje, né, onde estamos, o presente, e aonde queremos chegar, e de que forma chegaremos. Senhores, então, lá em maio, quando eu apresentei a implantação do sistema de governança, existia um cronograma, inclusive as questões relacionadas ao planejamento estratégico iniciaria neste momento, né, as bases relacionadas à parte documental para dar início ao planejamento nessa próxima gestão, né, começando a trabalhar no mês de dezembro, para que até maio do próximo ano já estivesse estabelecido o planejamento estratégico e, com isso, né, fazer plano de contratação anual, as demais ferramentas, né, que nós temos vinculadas ao planejamento para o ano de 2025. Mas, conversando com os departamentos, né, nós pensamos, refletimos, o que poderíamos agregar ainda para o exercício de 2024. Então, isso que está sendo apresentado hoje para os senhores, ainda não é o planejamento estratégico sobre o qual versa, né, o sistema de implantação da governança, mas, na verdade, é um aprimoramento, né, do que a gente já tem ao longo dos anos aqui no Conselho. Eu vou abrir até um parênteses para isso, né, enfatizar que esse momento, né, nós estamos aprimorando diversas ferramentas que, inclusive, já existiam dentro do Conselho, né? Eu vou mostrar para os senhores a parte do mapa estratégico, que ele é baseado numa abordagem, numa técnica administrativa chamada Balance Scorecard. Esse mapa estratégico, há muitos anos, ele existe no Conselho e norteou, né, o planejamento dos departamentos. O que acontece é que essa é a primeira vez que está sendo trazido até o plenário essas informações. Mas, anualmente, os departamentos, né, quando chega nessa etapa do ano, são perguntados, né, acerca das suas necessidades para cumprimento dos objetivos estratégicos do Conselho. E o que aconteceu de diferente nesse ano, né, foi fazermos uma avaliação, uma análise, né, dos objetivos estratégicos contidos no mapa estratégico atual. Então, se eles realmente faziam sentido continuar, se haveria necessidade de fazer alguma atualização, e um desdobramento deles, que são as ações vinculadas, que é a partir do objetivo estratégico, um detalhamento maior, né, do corpo diretivo, do que se pretende minimamente alcançar para o exercício seguinte. Em relação ao Balance Scorecard, então, ele é uma abordagem da administração privada, né, de formalização de um planejamento estratégico. Ele tem como principal ferramenta o mapa estratégico, a partir do qual são desdobradas, né, algumas ações ao longo do ano ou do período que vale um planejamento estratégico para ser concretizado. Ele, em sua essência, tem 4 frentes, né, a serem abordadas, 4 campos, que seria o foco financeiro, na sociedade, no crescimento e na aprendizagem, e o foco no processo. Mas nós, enquanto administração pública, há necessidade de fazer uma adequação, né? Essas ferramentas que a gente acaba importando da administração privada precisam passar por algumas adequações para se aplicarem a nós, como eu vou mostrar aqui na sequência. Nesse apanhado, né, vale frisar que
o planejamento estratégico, os objetivos estratégicos, o mapa, eles não podem fugir em hipótese nenhuma da missão, visão e valores. Quando a gente fala ainda da administração privada, com uma certa frequência são reavaliadas as questões relacionadas à missão, visão e valores. Mas nós, enquanto administração pública, quem nos incumbe desses pontos é a própria legislação. Então, a nossa missão e nossa visão, ela está diretamente na 3.820, né, a lei que nos criou. Então, como eu falei aos senhores, a adaptação feita no Balance Scorecard, dando foco em 3 grandes grupos, né? Onde fala a respeito de foco no cliente, quando tratamos de administração pública, né, nesse nosso contexto, são as partes interessadas, os nossos stakeholders, né? Então, todos aqueles que têm alguma relação com o conselho, quer sejam os farmacêuticos, a sociedade, as cortes de contas. E quais são, então, os objetivos estratégicos ligados às partes interessadas? Objetivo 1, proporcionar serviços ágeis e efetivos. E objetivo 2, assegurar assistência farmacêutica plena. Ainda há um segundo grupo, que são os processos internos. Então, neles está contido todos os objetivos estratégicos que estão relacionados às nossas atividades internas, a parte processual. O que o conselho precisa internamente executar para que a gente consiga atingir os objetivos que estão elencados nas partes interessadas. Então, objetivo 3, aprimorar a capacitação e orientação técnica aos profissionais farmacêuticos em suas diversas áreas de atuação. Objetivo 4, assegurar regulamentação para o exercício ético profissional nos cuidados em saúde da população. Objetivo 5, promover a fiscalização de forma a garantir a efetiva assistência farmacêutica em todas as áreas de atuação profissional. Ainda dentro dos processos internos, há essa divisão em que esses 3 primeiros objetivos estão ligados, né, diretamente com o comprometimento com as áreas finalísticas, e daí tem os próximos 6 objetivos estratégicos ligados à parte do processo de apoio, que é o objetivo 6, uniformizar e aperfeiçoar a gestão por processos e de riscos. Objetivo 7, implementar parcerias com centros de ensino e com setores da sociedade em prol da valorização do farmacêutico na saúde do paciente. Objetivo 8, desenvolver e aperfeiçoar instrumentos da transparência e controle social. Objetivo 9, assegurar a sustentabilidade orçamentária e financeira. Objetivo 10, modernizar e otimizar a estrutura de tecnologia da informação. E objetivo 11, promover a transformação digital do CRF. E, por último, o eixo aprendizado e crescimento. Neste eixo estão vinculados todos os objetivos estratégicos que contemplam a evolução, né, do conselho enquanto a parte de capacitação, a parte de prover, né, uma infraestrutura e logística necessária para que se executem as atividades, né, nossas atividades finalísticas. Então, são estes os objetivos. Objetivo 12, assegurar uma organização de equipe qualificada e comprometida. Objetivo 13, assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade. 14, promover a inter-relação entre o CRF e os estudantes do curso de farmácia em benefício aos cuidados da saúde da população. E objetivo 15, assegurar a adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do CRF. Então, como eu disse aos senhores, esse mapa ele já existia, ele não é algo novo, né, foi apenas feita uma revisão e alguns desdobramentos. E esses desdobramentos são as ações vinculadas. Que seria, a partir dos objetivos estratégicos que foram formulados com base na nossa missão, visão e valores, quais são as ações mínimas que se espera que o CRF atinja para o exercício de 2024? Aqui eu vou passar brevemente, eu não vou ler um por um para os senhores nesse momento, ele até está disponível na apresentação que está no Drive, porque eu vou abordar
as atividades e os projetos que foram apresentados pelos departamentos para esse planejamento estratégico. E eles estão todos interligados a essas ações vinculadas. Então, eu coloquei aqui, na verdade, só para os senhores, né, terem a ciência de que eles existem e qual foi a sistemática que nós adotamos para chegar nesse planejamento dos departamentos. Então, como eu disse aos senhores, anualmente já acontecia dos departamentos apresentarem esses projetos e atividades, mas sempre teve uma visão essencialmente financeira e orçamentária. Então, quando chegava esse período do ano, os departamentos pensavam, poxa vida, o que eu vou precisar adquirir, o que eu vou precisar contratar para poder, né, atingir aquele objetivo, melhorar naqueles aspectos que estão relacionados a esse objetivo estratégico. Então, dessa vez, o que aconteceu de diferente? Nós instigamos, né, os departamentos, os gerentes, para que pensassem em ações e projetos não tão somente ligadas às questões financeiras e orçamentárias. A gente não precisa, para poder aperfeiçoar uma rotina, implantar um novo projeto, estar somente se atendo à questão de dispêndio orçamentário. Existem coisas que a gente pode fazer que não precisa disso. Então, nesse planejamento, eles apresentaram essas ações também. Então, aqui são os desdobramentos, né, de todos os objetivos estratégicos nessas ações. E aqui os indicadores. Como foram propostas ações, atividades, projetos, como que nós fazemos o acompanhamento durante o ano de 2024, que de fato, né, ele está sendo executado, se está havendo uma intercorrência e por que está havendo essa intercorrência. Um planejamento é feito como justamente um mapa, para nos dar um direcionamento. Mas, às vezes, acontecem, né, situações, fatos supervenientes que podem interferir até na mudança de estratégia. E como que a gente consegue ter esse controle sem ter a aplicação de índices? Então, tanto nas ações vinculadas, que eu passei brevemente os slides, como os próximos que os senhores verão, que estão relacionados aos departamentos, para cada uma das atividades está relacionado, no mínimo, né, ao menos um indicador para poder controlar, né, a execução dessa atividade ao longo do exercício de 2024. Então, nós temos indicadores relacionados à área de planejamento, indicadores financeiros e orçamentários, indicadores relativos aos processos administrativos, indicadores para cadastro, para GTTs, recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, e da parte de comunicação e eventos. Então, enquanto a governança, ela avalia, dirige, monitora, ou seja, estabelece os objetivos estratégicos, estabelece as ações vinculadas, a gestão, os departamentos, os gerentes, pegam esse arcabouço de informações e trabalham para planejar, executar e controlar. Eu vou começar pelo planejamento da gerência geral. Então, vinculado ao objetivo estratégico de assegurar uma organização de equipe qualificada e comprometida com os valores institucionais, foi destacado o treinamento dos funcionários do Conselho, de modo a capacitar os colaboradores e qualificar e fortalecer a equipe como um todo. Também a elaboração da cartilha sobre assédio sexual. Essa cartilha, na verdade, ela é uma ferramenta que está vinculada a uma abordagem de governança que é da área da integridade, do compliance, que estava prevista essa abordagem para 2025. Porém, recentemente saiu uma lei que trata desses aspectos, né, o que motivou que a gente antecipasse a elaboração desse material. E também foi contemplado nesse planejamento aquisições e contratações necessárias, né, ao Conselho para assegurar a nossa infraestrutura e o suporte logístico. O planejamento do Departamento de Fiscalização. Então, em relação ao objetivo estratégico proporcionar serviços ágeis e efetivos, foi vinculada a ação, a atividade de implementar a funcionalidade de protocolo eletrônico de recursos ao Conselho Federal de Farmácia na ferramenta, no sistema de gerenciamento de informações SAGICOM. Em relação ao objetivo estratégico uniformizar e aperfeiçoar a gestão de processos e de risco,
foi vinculada à ação de atualização da documentação de assegurar uma organização de equipe qualificada e comprometida com os valores institucionais. Foi vinculado o encontro anual de fiscalização e a capacitação tanto da equipe interna quanto dos fiscais. Além disso, também foi contemplado nesse planejamento aquisições e contratações necessárias a assegurar a atividade da fiscalização. Em relação ao departamento de cadastro, no que diz respeito ao objetivo de proporcionar serviços ágeis e efetivos, foram vinculadas as ações: realizar entregas alternativas de correspondências de documentos profissionais devolvidos pelos Correios, reduzir o prazo para emissão de documentos de atuação profissional e implementar novas funcionalidades no SAGICOM, a de pré-registro de pessoa jurídica e ingresso de responsabilidade técnica. Em relação ao objetivo de assegurar uma organização de equipe qualificada e comprometida com os valores institucionais, foi a ação de promover reuniões de alinhamento com os funcionários de acordo com uma determinada periodicidade. Também foram destacadas aquisições e contratações necessárias, né, ao bom funcionamento do departamento. Em relação ao planejamento do Departamento de Ética, foi destacado, em relação ao objetivo de proporcionar serviços ágeis e efetivos, avançar no desenvolvimento do módulo de ética no SGI SAGICOM. Então, ele já existe, né, esse módulo, ele tem algumas coisas que precisam ser incluídas, melhoradas, revisadas, testadas, e ele ficou pautado, né, para esse próximo planejamento. Também, no que diz respeito a aprimorar a capacitação e orientação técnica aos profissionais farmacêuticos em suas diversas áreas de atuação, foi vinculado à ação de realização de apoio e treinamento para as comissões de ética descentralizadas. E em relação ao objetivo de assegurar a regulamentação para o exercício ético profissional nos cuidados em saúde da população, o encontro anual de comissões de ética. E também aquisições e contratações necessárias ao bom funcionamento do departamento. Do Departamento Técnico-Científico, vinculado ao objetivo de assegurar a regulamentação para o exercício ético profissional nos cuidados em saúde da população, vinculou-se ao estabelecimento de metas em relação às publicações técnicas anuais e também em relação ao tempo de resposta às dúvidas suscitadas pela comunidade farmacêutica. De igual forma, aos outros departamentos, aquisições e contratações necessárias ao funcionamento do departamento. O planejamento da assessoria de eventos, vinculado ao objetivo de aprimorar a capacitação e orientação técnica aos profissionais farmacêuticos em suas diversas áreas de atuação, vinculou-se às ações: realização de reuniões de orientação periodicamente, promoção de treinamentos aos farmacêuticos sobre temas variados relacionados à profissão, fortalecimento e atuação dos grupos técnicos de trabalho, GTTs, e firmar parcerias estratégicas com o Conselho Federal de Farmácias e outras instituições para a capacitação da classe farmacêutica. Em relação ao objetivo de assegurar a regulamentação para o exercício ético profissional nos cuidados em saúde da população, vinculou-se à ação atualizar a classe farmacêutica quanto às responsabilidades e deveres descritos no Código de Ética Profissional, destacando a importância do farmacêutico no cuidado da população. Em relação ao objetivo de implementar parcerias com centros de ensino e com setores da sociedade em prol da valorização do farmacêutico na saúde do paciente, vinculou-se às ações do CRF junto às instituições de ensino, realizando palestras com os alunos de primeiro e último ano, mostrando a importância da profissão nos cuidados da saúde da população. E em relação a promover a inter-relação entre o CRF e os estudantes do curso de farmácia em benefício aos cuidados da saúde da população, vinculou-se à ação de auxiliar os acadêmicos do curso de farmácia na criação de projetos visando atender diretamente a sociedade em relação às informações sobre os cuidados da saúde. E, de igual forma, aquisições e contratações necessárias ao andamento do departamento. Da parte de assessoria da comunicação, o planejamento versa sobre o objetivo de assegurar uma organização de equipe qualificada e comprometida com os valores institucionais, a realização de campanhas de endomarketing, capacitação da equipe do departamento, e em relação a assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade, a promoção de campanhas, e aquisições e contratações que se fizerem necessárias. No que diz respeito ao departamento jurídico, no planejamento contempla
em relação ao objetivo de assegurar a sustentabilidade orçamentária e financeira, a ampliação de medidas de cobrança administrativa mediante a utilização de cadastros de restrição de crédito, e em relação a assegurar uma organização de equipe qualificada e comprometida com os valores institucionais, a capacitação da equipe do departamento jurídico. Em relação ao Departamento de Planejamento e Controle Interno, em relação ao objetivo de uniformizar e aperfeiçoar a gestão de processos e de riscos, as ações de mapear e padronizar os processos do Conselho, implantar a gestão de riscos e pontos de controle nos processos. E em relação a desenvolver e aperfeiçoar instrumentos de transparência e controle social, o aprimoramento do portal da transparência do Conselho. Além disso, está pautado no planejamento o acompanhamento da execução do Planejamento Estratégico de 2024, o suporte ao Planejamento Estratégico de 2025 e a continuidade na implantação do sistema de governança no Conselho. Em relação ao Departamento de Tecnologia da Informação, no objetivo estratégico de proporcionar serviços ágeis e efetivos, também contemplou a implementação de funcionalidade de protocolo eletrônico de recurso no SAGICOM. E aqui outros dois desenvolvimentos de sistemas, que é implantar o sistema de captura e análise e monitoramento de dados, o SCAND, e implantar um sistema de votação eletrônica para as reuniões de plenária. Ambos já estão em processo de desenvolvimento, né? Então eles só foram pautados mesmo para oficializar, né, essa inclusão no planejamento de TI. Em relação à parte de uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos processos de risco, efetivar a implementação de políticas de segurança da informação no Conselho. Tratando-se de promover a transformação digital do CRF, foi destacado o projeto de workshops de tecnologia da informação, o aprimorar o portal de dados abertos do Conselho e iniciar a implementação e o aprimoramento da nossa intranet. Na parte que se refere a assegurar uma organização de equipe qualificada e comprometida, a capacitação da equipe do departamento. De igual forma, também foram solicitados, pautadas, né, aquisições e contratações necessárias à perfeita, adequada infraestrutura e suporte logístico do TI. Do Departamento Financeiro, em relação ao objetivo estratégico de assegurar a sustentabilidade orçamentária e financeira, foram pautadas as ações redução de inadimplência das anuidades, recuperação de débitos administrativos e a emissão de anuidade para o ano de 2024. Em relação a promover a transformação digital do CRF, a digitalização dos documentos de setor de pessoal. E tratando-se de assegurar uma organização de equipe qualificada e comprometida com os valores institucionais, capacitar os colaboradores do CRF de forma a qualificar e fortalecer a equipe como um todo. Também atualizar o plano de cargos e salários. Foram também solicitadas aquisições e contratações para o bom funcionamento do departamento. Em relação ao departamento de compras, além de ter um objetivo vinculado à parte de qualificação de equipe, né, solicitando a capacitação de colaboradores, e dos agentes de contratação, a antiga CPL. Também elenquei alguns exemplos, porque para que o departamento de compras consiga, né, elaborar o planejamento dele, precisa que todos os outros planejamentos tenham sido concluídos, para que se verifique de fato o que é preciso adquirir ou contratar. Então, alguns exemplos de aquisições: material de expediente, de higiene e limpeza, copa e cozinha, equipamento de informática, e contratações como telefonia móvel, serviços de tecnologia da informação, licenças de software e assinaturas, serviços de vigilância. Então, no que diz respeito ao planejamento estratégico, essas foram as ações pautadas para o próximo ano. Eu até coloquei essa imagem, né, remetendo a um quebra-cabeças, não só pela questão que envolve essa sinergia de departamentos, eu destaco em muito hoje, né, o financeiro e o planejamento, porque hoje a gente está apresentando planejamento e proposta orçamentária, mas isso aqui não é um trabalho da Eduarda, não é um trabalho da Cristiane, é um trabalho do Conselho. A gente ficou, né, o último mês mergulhado nisso, os gerentes todos muito proativos, né, nos procurando, sabendo qual é a melhor forma de resolver, como pautar.
e como pensar, né? Como que a gente sabe se isso aqui a gente vai conseguir concluir ou não vai, né? Então, assim, a gente só consegue chegar nisso pela equipe que a gente tem, pelo conselho como é, e também eu faço um destaque por todas as gestões que já passaram até aqui, porque cada uma, eu estava na minha sala ouvindo a homenagem que foi feita para o Dr. Arnaldo, né, em que eu vi que ele pontua várias situações, né, desde o tempo, né, em que a presença do farmacêutico na farmácia era uma coisa rara de se acontecer, até como chega hoje, né, e a importância do conselho em toda essa atuação. Então, eu vi muito ele falando, destacando do organograma, fizemos um organograma. Então, assim, cada um que passou aqui, né, deixou um legado, deixou um tijolo nessa construção. Se hoje a gente está chegando aqui, né, é graças à contribuição nossa, do conselho inteiro, de todos os funcionários, os gerentes, os funcionários, a diretoria, o plenário, né, todos os conselheiros que estão aqui, as gestões anteriores, né, e a gente sabe, a gente não é, a gente está. Então, a melhor coisa é a gente saber que a gente está passando e deixando aqui, nesse momento, mais um tijolinho para planejamentos que eu tenho certeza que muitos melhores virão aí ao longo dos anos. Eu passo a palavra agora para a Cristiane, que vai falar a respeito dos valores, né, da parte da execução orçamentária, e eu agradeço os senhores, né, por mais uma vez terem me escutado, né, e me permitido apresentar o planejamento aqui. Muito obrigada. Pode perguntar? Oi, Eduardo. Pode. Até me perdoe, doutora, não ter aberto essa situação de perguntas, mas é que como está muito junto também as apresentações, né? Acho que muito das coisas que a Cristiane vai dizer faz sentido com o que está aqui, né? Então a gente acabou deixando isso, mas pode, por favor, né, doutora? Primeiramente, parabéns, tá? Mas, assim, eu queria só entender, talvez você tenha falado e eu me perdi. Esse planejamento todo, ele tem datas, prazos? Sim, doutora. Até se eu me omiti, perdão, que realmente para mim também é uma gama de informações muito grande, e até para eu tentar resumir isso para trazer para o plenário, como eu disse, né, eu poderia ficar a tarde inteira falando. Para cada uma dessas situações, né, desses itens anteriores que foi apresentado, então foi estabelecido qual é a ação. Então, uma contratação, um exemplo. Vamos ter que fazer uma contratação. Qual é o objetivo? Então, o que nós pretendemos mitigar ou melhorar? Foi colocada uma meta, então, o que se pretende atingir com isso, né? E um indicador para controlar essa meta. Então, cada uma dessas ações tem pelo menos um indicador para controlar. Quando a gente fala, por exemplo, de sistema, vamos implementar um módulo novo, né? Então, claro, isso envolve uma gama de coisas, inclusive tem muito a ver com a parte de mapeamento de processo, levantar fluxo, aquilo que eu já apresentei para os senhores em maio, né? Então, assim, a gente já está pontualmente para essas questões levantando fluxos específicos. Disso vai nascer um cronograma. Então, é um cronograma a ser controlado por uma taxa de cumprimento de cronograma. Da mesma forma, uma contratação, uma aquisição, né? Existem dois indicadores normalmente vinculados. O primeiro diz respeito a uma taxa de cumprimento de cronograma, porque a partir do momento que sabemos da necessidade de contratar, de comprar, passa por uma série de departamentos, de estágios, até chegar num procedimento licitatório, firmar um contrato para entrar em execução. Então, isso é controlado com um cronograma. E no que diz respeito também ao valor orçado, né, provisionado, e o valor executado. Porque quando nós estamos nesse momento, né, o que os departamentos passam, principalmente quando diz respeito ao dispêndio orçamentário, é uma base de valores, né, uma base de valores com uma cotação que foi feita na época, uma coisa mais informal. Então, quando chega no momento da execução, da contratação, é que a gente vai verificar aquilo que foi feito uma reserva orçamentária. Então, tá, ok, foi suficiente para cumprir, ou foi estimado um valor ainda maior, né? Enfim, nessa situação, quando a gente diz respeito à fiscalização, né, eu até nem entrei tanto no mérito do principal objetivo estratégico do Conselho aqui, que é a questão de assegurar assistência farmacêutica. Por que eu me omiti de falar disso nesse momento? Porque nós temos o plano de fiscalização anual, que é regido pela Resolução 700, né? Então, nem pautei os indicadores, porque a gente nem tem como escolher, a gente tem que seguir os indicadores pautados na resolução. Então, para cada um indicador e uma meta. Ok, obrigada. Nada. Senhores, mais alguém? Então, tá joia. Muito obrigada. Com licença.
Obrigado, Eduarda, nossa gerente de planejamento e controle interno. Cristiane, a palavra é sua para a apresentação da proposta orçamentária 2024. Boa tarde a todos. Então, com base, né, nessas informações que a Eduarda trouxe, eu vou apresentar a proposta orçamentária para o ano de 2024. Então, aqui, em relação à receita, a nossa receita é dividida em receita corrente e receita de capital. Né? O que compõe a nossa receita corrente? Elas são compostas por anuidades, tanto pessoa física quanto jurídica, receita patrimonial, taxas e serviços, certidões, expedições de carteira, multas e dívida ativa, tanto na fase administrativa quanto executiva. Então, para elaborar a proposta, foi estimado o valor arrecadado até o mês de agosto de 2023, mais a projeção de arrecadação entre os meses de setembro a dezembro e a média dos últimos 3 exercícios. As variáveis utilizadas para a base de cálculo da anuidade foram o valor da anuidade, que nesse caso foi considerado o mesmo valor aplicado para 2023, com os respectivos descontos de 5% e 3% para pagamento integral, o número de profissionais e estabelecimentos ativos, a expectativa de novas inscrições e registros, bem como as baixas, né, de inscrições e registros, o índice de inadimplência geral, com base nos últimos 3 anos, e a média da arrecadação, com base nos últimos 3 anos. Os recursos previstos no orçamento são provenientes de receitas próprias, né, que são as anuidades, receitas financeiras, receitas de serviços e multas, receitas vinculadas, cuja elas provém do repasse do Conselho Federal de Farmácia, e nesse caso a provisão foi feita para o Programa de Aprimoramento à Fiscalização, e a receita de investimentos, que são oriundas de alienação de bens imóveis. Então, com base em tudo isso, nós chegamos nos seguintes valores. A previsão da receita tributária para 2024, anuidade, pessoa física e jurídica, no valor de 12.350.000. Receita patrimonial, no valor de 1.820.000. Receitas de serviços, e aqui engloba os emolumentos com inscrição, expedição de carteira, emolumentos de certidões e outras receitas diversas, no valor de 739.500. Receitas correntes, que é a transferência do Conselho Federal, no valor de 390.000. As multas de infração e ética, no valor de 2.105.000. Indenizações e restituições, no valor de 700.000. E aqui também temos a dívida ativa, na fase administrativa, no valor de 2.037.000, e na fase executiva, no valor de 1.485.000. Em receitas de capital, está prevista a alienação, a venda de veículos do Conselho, né, da frota do Conselho, no valor de 120.000. Aí nós vamos para a fixação das despesas, né? Para a fixação das despesas, observou-se também a sua execução até o mês de agosto de 2023, com a projeção dos meses de setembro a dezembro e a média dos 3 últimos exercícios. Então, as despesas correntes são gastos de natureza operacional, realizados pela administração para promover o funcionamento e a manutenção das atividades, sendo fixado de acordo com a obrigatoriedade. Aqui, para compor as despesas correntes, nós temos as despesas com pessoal e encargos, onde são previstos salários, gratificações, abonos, férias, INSS, FGTS. Temos também os benefícios a pessoal e assistenciais, onde nós temos o Vale Transporte, Plano de Saúde, Vale Alimentação e os auxílios. Uso de bens e serviços, onde contempla gastos com materiais de consumo, despesas administrativas, despesas contratuais de caráter continuado, diárias de tons. Né, tudo isso com base na média de consumo dos últimos 3 anos e acrescido das aquisições necessárias para atender, né, o planejamento de 2024. Em despesas tributárias e contributivas, nós temos as despesas com taxas de limpeza urbana e repasse de 1/4 da arrecadação em forma de cota-parte federal. Em despesas diversas e custeio, nós temos a previsão de gastos com sentenças judiciais e honorários de sucumbência.
E ali, para compor a despesa de capital, né, que são aquelas que contribuem para a formação de um bem ou acréscimo de algo já existente, nós temos a reformas, né, conforme o planejamento estratégico, que já estão previstas no planejamento estratégico para 2024, e aquisições de maquinários, livros, mobiliários, equipamentos de informática, áudio, foto e vídeo. Com base em tudo isso, nós chegamos nos valores de despesas com pessoal fixas no valor de 9.058.700. Despesas com pessoal variável no valor de 125.060. Encargos patronais no valor de 2.835.500. Benefícios a pessoal no valor de 2.586.600. Benefícios assistenciais no valor de 178.000. E aqui nós temos também o uso de bens e serviços, divididos em consumo, onde contempla aquisição de material de expediente, higiene e limpeza, manutenção, gêneros alimentícios. Né? Aqui também temos despesas com combustível, né, para a fiscalização. E temos o total de 517.200. Temos também diárias e verbas indenizatórias, no valor total de 729.800. Serviços prestados para pessoa física, no valor de 159.500. E despesas com jeton para o ano que vem prevista no valor de 90.000. Serviços prestados por pessoa jurídica, no valor de 3.476.700, e que contempla todas as despesas, né, com locação de veículos, de equipamentos, serviços de água, energia, despesas com passagens, com manutenção de software, com publicidade, divulgação, impressão. E passamos para as despesas com serviços terceirizados, que foi previsto no valor de 344.600. Em despesas tributárias e contributivas, nós temos a previsão de 187.060. E aqui, em despesas diversas de custeio, nós temos despesas de exercícios anteriores, sentenças judiciais e contribuições ao fundo assistencial, que temos a previsão de 865.000. Em despesa de capital, temos a previsão para obra e instalações no valor de 164.000 e aquisição de bens móveis no valor de 408.800. Então, diante de toda essa metodologia de cálculo e primando pelo princípio da prudência da administração dos recursos, né, a proposta orçamentária para o ano de 2024, tanto receita quanto despesa, foi estimada no montante de R$ 21.726.520. Então, esse valor ele representa uma variação de 4,85% em relação ao orçamento de 2023, e nós temos como principal objetivo também atender o cumprimento do planejamento estratégico, mediante a disponibilidade e a capacidade de recursos a serem arrecadados no exercício. E aqui um quadro geral de como ficou distribuído tanto a receita quanto as despesas e o montante total previsto para 2024. Então, seria isso, me coloco à disposição para dúvidas, perguntas. Conselheiros? Eu tenho. Gladys? Fiz várias anotações aqui. Só para eu entender aqui, quando você fala em despesa de capital, é o imobilizado? Sim, despesas de capital são despesas com bens para o conselho, tanto móveis quanto imóveis. É o imobilizado. Ok. Eu tive olhando assim algumas relatórios que foram para o TCU nos últimos anos, e
algumas modificações, né, também tiveram, algumas adequações, né, então, esse de 2024 você fez como se fosse uma média histórica do que foi gasto. A 531, a resolução 531 de 2010, ela prevê que para você compor o orçamento para o próximo exercício, você tem que ter uma média dos últimos 3 anos. Então, nós pegamos os últimos 3 anos de exercícios encerrados, mais a média do exercício vigente para fazer a previsão para o próximo exercício. E teve que fazer alguma adequação de 2020, porque eu vi que 2020 foi bem atípico, né? Assim, gasto. Na verdade, em relação ao período de pandemia 2020 e 2021, a gente acaba não considerando 100% dos valores apresentados à época, porque a gente sabe que algumas ações não foram realizadas, né, considerando a pandemia, então a gente já tem esse cuidado, mas já tem noção de médias históricas de outros anos, para conseguir elaborar esse ano. Então, a gente já tem esse cuidado desse cálculo em relação aos valores. E teve alguma perda de bem patrimonial nesse processo? Perda de bem, doutora? Não. Bem patrimonial. O que eu vou dizer? Alguma perda? Teve alguma perda? Não. Alguma coisa que teve que ser... Alguma alienação, alguma venda, algo necessário coisa, para... Não tivemos. A gente mantém com a mesma estrutura do conselho em relação aos bens. Só aquisições tivemos de lá para cá, mas perdas não. Perda não. Nem dilapidação patrimonial nenhuma. Não. Outra coisa que eu queria perguntar, eu estava olhando aqui, deixa eu ver aqui onde é que está, que eu anotei, despesas correntes, não, deixa eu ver. Só um pouquinho, que eu anotei tanta coisa aqui. Um dos objetivos do Departamento de Comunicação é fortalecer a atuação dos GTs, né? Que eu vi lá, anotei até OE3. Sim. Né? Que era fortalecer a atualização dos GTs. E aí eu estava, né, você apresentando aqui, me chamou a atenção, deixa eu ver onde é que está aqui. Me ajude, que você que... de áreas de grupos técnicos de trabalho, né? Sim. 62.800. Nós já tivemos até 3 vezes mais esse valor em reuniões de GT, né? Isso. Porque foi feita essa opção dessa redução, porque eu vi que foi sendo reduzido, né? Nos últimos 3 anos, foi sendo reduzido de área de grupos técnicos de trabalho, e aumentados de áreas de diretoria, que na eram verdade, menos. não houve uma redução, doutora. Que houve uma aconteceu? adequação, né? Que nós tínhamos, alguns anos atrás, reuniões de GTTs, todos os meses, existiam alguns grupos e nós tínhamos todos os meses. Então, hoje já a prática é um pouco diferente. Hoje nós temos reuniões online, que acabam diminuindo o custo, são reuniões conforme a necessidade do conselho, então isso acabou reduzindo o custo, não só em diárias, como em passagens, acabou reduzindo o custo. Em diária de diretoria, ele acaba mantendo o valor dos últimos anos, então ele não teve acréscimos em relação aos anos anteriores, doutora. Entendi. Porque eu dei uma olhada olhei os relatórios que foram enviados para o TCU, né? Sim, mas a senhora viu em relação à realização ou à previsão? Porque em relação à previsão, ela está se mantendo. Previsão está mantendo. Isso. Também temos que considerar que nos anos da pandemia, nem sempre as diretorias, né, na época da doutora Miriam, não tinha nem... teve um período que nós tivemos reuniões online, né? Então não tinha como é hoje em dia, que toda semana a diretoria está aqui e tudo mais. Então tudo isso tem que levar em consideração também. Não, eu levei. Era só mais para eu entender o que é, porque esse aqui é o previsto. É o previsto. Esse é o previsto. Não é o realizado. Aí, durante o ano 2024, você vai tirando, né, Isso, eu vou que vai acontecendo, você a gente vai executando retirando o orçamento, e o que aparece lá no relato integrado são aquilo que foi executado. Então, nós temos uma previsão com valor alto, e o executado geralmente tem um valor menor do que o... isso eu vi, que é sempre menos, né? Sim. Aí eu só não entendi, porque tem algumas coisas que ele acaba ficando negativo, né? Porque ele provavelmente é na receita, quando temos um excesso de arrecadação, que nós chamamos, e a gente acaba arrecadando mais do que o previsto, por isso que fica negativo. Entendi. Isso só vai acontecer na receita, na despesa não acontece. Entendi. Mas aí eu tenho mais algumas dúvidas, mas aí durante
até o final do ano a gente Tá ok, doutora. vai tirando, né? Tá ok. Eu acho que é isso, basicamente é isso. Mais alguém? Eu só fazer um comentário não da parte da Cris, estava pensando aqui que a Eduardo apresentou, com relação ao planejamento estratégico, acho que nessa configuração, até não me recordo no ano passado de ter sido apresentado dessa forma, achei super bacana. Seria interessante talvez trazer para a gente depois os indicadores. No final desse ano, os indicadores que vocês estabeleceram, muito provavelmente cada gerente e suas equipes vão discutir isso. E trazendo às vezes para a gente aqui, diz muito a respeito com todas as nossas decisões e até um direcionamento, enfim, de grupo de trabalho, uma discussão diferente, um evento diferente, um curso, uma capacitação, até mesmo nas questões regimentares mesmo do conselho, enfim, a atividade, né, a principal nossa, a fiscalização. Então, acho que é bem bacana isso, essa estruturação é muito difícil de ver nos conselhos, nas empresas de uma maneira geral, né? Você discutir planejamento estratégico e trazer todo mundo alinhado para chegar no orçamento, conseguir executar não só eu quero pessoas, eu vou desenvolver isso, vou desenvolver aquilo, mas assim, como estamos? Estamos sendo eficientes no cadastro, pessoa física, jurídica, estamos sendo eficientes na ouvidoria, e assim em todas as etapas. Achei extremamente interessante e queria sugerir, se não for assim muito fora aí, para a gente discutir mais isso, ver esses indicadores internos de vocês, que é isso, é a produtividade de vocês que vai nortear o que a diretoria vai definir aqui, o que nós vamos trazer. Acho que isso é bem bacana a gente ver no finalzinho do ano que vem, ou no início de 2025, e que isso consiga perpetuar, até para a gente poder sugerir outros indicadores, muitas vezes, ou evoluir, né? Cheguei num ponto que eu atingi o objetivo que eu queria, que eu estabeleci, e agora, para onde eu vou? Ou não fomos eficientes, ou estamos medindo certo aquilo que está acontecendo? Então, acho que isso é bem bacana e estrutura diferente até o embasamento do orçamento mesmo. É só isso. Doutora, muito bem pontuada essa questão. Então, no que diz respeito ao planejamento, à proposta orçamentária, depois ela vai ser disponibilizada no nosso portal da transparência, né? Que isso faz parte daquilo que se chama accountability, né? Enquanto a transparência, ela dá essa publicidade em relação a receitas, gastos, como que é gerida essa questão, a accountability, ela dá a devolução, né, à sociedade e às partes interessadas em relação ao que, né, o CRF, enquanto entidade, está entregando para a sociedade, para o farmacêutico, né, enquanto a sua atividade finalística. Em relação a essa questão do acompanhamento até dos indicadores, então, é muito relativo ao tipo de atividade que está sendo executada. Eu, nessa função que atualmente eu estou, além de dar um suporte para a elaboração do planejamento, né, também a fazer o acompanhamento no próximo ano. Então, para algumas ações que acontecem, né, com uma velocidade muito rápida, cabe manter com os departamentos uma rotina, né, de retorno, de resultados e de andamento desses indicadores. Para certas coisas que, né, são mais morosas, vamos dizer assim, um desenvolvimento de um software. Então, não é mensal que a gente consegue ver, às vezes, um grande avanço. Então, estabelecer uma rotina de entrega trimestral desses resultados, né, que depois, de igual forma, a gente pode dar a publicidade. Mais alguém? Paula? Bom, hoje ela apresentou para a gente na tomada de contas, né, parcialmente esse relatório. Bom, achei fantástico. Queria parabenizar as duas por esse trabalho. E é interessante que quando a gente vai entendendo mais, elas me explicaram, me deram uma aula, né, de contabilidade, essas meninas. E quando elas vão explicando, a gente vai entendendo quão complicado é gerir tudo isso ao mesmo tempo. Mas achei fantástico o trabalho de vocês, só parabenizar mesmo. E com certeza eu conversei um pouco com a Eduarda sobre ainda a implementação se é possível a implementação de outros, né, ali mas com relação justamente a isso que a Grazi falou, com essa devolutiva, já entrei nessa conversa com a
Mas, e a médio prazo, sim, né, Eduardo? Então, fico muito feliz. Parabéns às duas. Mais alguma, Miriam? Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta não para vocês. Vi que, né, a gente vem implementando e vem melhorando, né, Eduardo, esse trabalho. Mas, a bem da verdade, eu gostaria que vocês levassem aos outros departamentos, né, todos que trabalharam em conjunto, para que se chegasse a esse resultado, né? A gente conhece quase todo mundo aqui da casa, né, a exceção talvez de algum outro funcionário mais recente, mas estão todos de parabéns, né, pelo trabalho que vocês vêm realizando. Eu menti, tem só uma perguntinha, aquele quebra-cabeça lá, foi sugestão de vocês ou é coisa do pessoal da comunicação? Eu levo a culpa, doutora Miriam. Mas eu achei tão bonito, eu achei bem criativo, eu achei muito inteligente, e eu fiquei na dúvida, gostaria de perguntar. Então, parabéns para você mais uma vez. Tá? Obrigada, Ficou bem bacana, eu acho que caiu muito bem naquilo que se pretende, tá bom? Muito Então, obrigada. parabéns a todos aí, a toda a equipe. Marco Antônio Costa, me perdoe aí pela desatenção, Marco. Sem problema. Eu perdi um pedacinho, que eu precisei fazer as coisas aqui, eu perdi um pedacinho do planejamento estratégico. Eu queria saber o seguinte, o plano anual de fiscalização para 2024 vai ser apresentado depois, é isso? O plano anual ele é apresentado no final do ano, doutor Marcos, ele não faz parte do plano orçamentário. Então, eu acredito que, doutor Valquírio, acho que em dezembro, né, que é apresentado e encaminhado ao federal. Então, essa que é a minha questão. Porque se a gente alterar algumas coisas, que é o fundamento do Conselho é a fiscalização. Se alterarmos alguma coisa na fiscalização, não vai impactar nesse orçamento? Não teria que ter o planejamento da fiscalização para fazer o planejamento de orçamento para 2024? Essa é a minha dúvida. Boa tarde, doutora. Então, no que diz respeito à parte do planejamento estratégico, o Departamento de Fiscalização, ele pontuou, né, no seu departamento, nas suas questões, itens necessários e que deveriam ser contemplados na proposta orçamentária. Então, itens esses que, invariavelmente, a estratégia, enfim, que está relacionada ao plano de fiscalização anual, é necessária a contratação, né? E em relação a essa questão até de impacto orçamentário, né, não sei se teria esse impacto, sabe? Não, porque se a gente resolve ampliar a fiscalização, por exemplo, contratação, fiscalização, automóveis e etc., colocar mais gente à noite, mais gente de dia, mais gente no final de semana, isso vai impactar no orçamento, não vai? Isso, doutor, isso já é previsto, né? Então, quando o Departamento de Fiscalização preencheu o seu planejamento, né, ele já colocou em relação a quais eram esses insumos, estudando essa possibilidade, necessário contratação, não é, o que vai ser feito. Então, nesse momento, isso é visto sim. Né? Em relação ao plano de fiscalização anual, ela vai seguir aquilo que está descrito na resolução que baliza, né, a elaboração desse plano. Então, essa é a minha dúvida. Esse plano não deveria ter vindo antes para aprovação, para depois vir o orçamento? Você acabou de falar que a fiscalização já pautou o que vai fazer em 2024, mas a gente não sabe, não viu? Uhum. É que, por regra, a resolução é em dezembro, doutor, né? Então, por essa questão de rito para apresentar. E quando dá dessa pergunta aos departamentos, né, quando eles vão elaborar esse planejamento, então os gerentes já pensam todas essas situações e tudo isso já é discutido, né, essas estratégias. Não, eu entendi, mas deixa eu colocar de outra forma, então. Se lá em dezembro a gente perceber que vamos alterar o plano de fiscalização, e isso for alterar o orçamento que nós estamos aprovando hoje, vai ter que aprovar outro orçamento? Como é que isso vai ficar? Marco Antônio, posso responder? Pode? Posso falar? É o seguinte, não tem dinheiro novo, Marco Antônio. Todo dinheiro que entra é esse dinheiro que está aí como previsto também, né? É previsão
não tem orçamento. A gente tem uma previsão de entrada de tanto, é uma previsão, certo? Caso foque em mudar alguma coisa, incrementar na fiscalização, você tem que tirar de outro lugar. Por isso que vem aqui e traz um remanejamento, não é? Você faz uma alteração no que foi colocado aqui hoje e aprovado. Não tem dinheiro novo, o dinheiro é esse que está aí, no planejamento, salvo quando vem algum suporte do Conselho Federal, enfim, mas geralmente é esse que está previsto aí mesmo. Não, ótimo, era isso que eu queria saber. Então, essa previsão ela pode ser remanejada, pode ser trabalhada depois, se necessário. Nós já tivemos, acho que 2 aqui, né, esse ano já, que foi feito uma alteração. É como eu falo, hoje nós apresentamos a proposta, doutor Marcos, mas é a mesma questão da anuidade. Eu tenho que fazer a previsão de arrecadação da anuidade para o exercício de 2024, sendo que a fixação do valor ocorre no mês de novembro ou dezembro no federal. Então, quer dizer, nós fazemos por isso que é uma proposta orçamentária, nós fazemos a previsão de uma receita, a fixação da despesa, por quê? Porque nós sabemos que existem despesas que são necessárias para manter a administração, e conforme vai decorrer o exercício, a gente faz as reformulações necessárias para adaptar o orçamento. Entendi, meninas. Em nenhum momento eu questionei o trabalho de vocês, tá? O trabalho perfeito. A minha colocação é que a previsão do orçamento teria que ser depois de todo o planejamento. Ok, vocês estão obedecendo os regulamentos e a questão como ocorre. Então, você tem que fazer a previsão para uma coisa que não foi planejada ainda. Eu só estou colocando que deveria ser mudado isso para que a gente fizesse planejamentos antes do orçamento, da previsão do orçamento, que eu acho que facilitaria a nossa vida, tá? Mas eu entendo que vocês estão seguindo as regras aí, o que vocês fizeram tá bem feito e ponto. É só uma questão de que, para evitar ficar tendo que mexer em orçamento depois, a gente tem que ter tudo claro o que ia ser feito. Ou seja, em outras palavras, por que não apresentar o orçamento em dezembro? Porque eu tenho que apresentar agora, por regulamento. Então, eu acho que deveria rever esse regulamento aí, o CFF, né? Em relação a apresentar o orçamento agora no mês de setembro, nós temos uma resolução do federal, que é 531 de 2010, onde ela determina que até o dia 5 de outubro, todos os regionais apresentem a proposta orçamentária para o federal. Então, por isso que a gente acaba antecipando essa proposta orçamentária. Mas pode ocorrer uma reformulação até o mês de dezembro. Caso não seja necessário reformular a proposta no mês de dezembro, nós podemos efetuar as reformulações no exercício seguinte. Mas o que é feito aqui é com base nas resoluções do federal, tanto a apresentação da proposta orçamentária, quanto ao plano de trabalho da fiscalização, que também tem uma resolução que diz que deve ser apresentado no mês de dezembro. Perfeito, obrigado. Miriam? A tentativa é de contribuir no processo, Marco Antônio, pelo seguinte: o Departamento de Fiscalização também faz a sua previsão, também tem toda uma estimativa. O que as meninas colocam aqui é que, diferentemente, né, dos demais, o plano de fiscalização ele é detalhado, aí ele é aberto, exposto, não que não seja passado naquele departamento e feito toda uma avaliação, uma previsão, né? Então, o que não, talvez a Eduarda comentou até, que não foi tão detalhado exatamente ou justamente porque em dezembro a gente faz isso, mas já tem toda uma previsão com uma série histórica de anos anteriores para que se possa fazer essa previsão então, tá ok? É só nesse sentido. Para complementar o que a Miriam colocou, o Marco Antônio e demais, antes da Cristiane fazer o orçamento, ela passa por todos os departamentos, é isso? Todo departamento envia sua demanda, né, Miriam? E aí vai ser analisado. Porque aí o departamento pede, eu quero 5 milhões de reais, posso ou não, né? Cada um dentro do orçamento, lógico. Assim, o meu único questionamento e a briga sempre era no seguinte sentido, que a gente teria que ver, né, a questão até de valores de anuidade, para a gente poder estabelecer isso, e não depois ter que reformular, né, porque a gente faz uma previsão. Então, que seria interessante que isso sim, Marco Antônio, pudesse ser antes a elaboração do orçamento, né, porque daí você não tem os números ou os percentuais exatos, né, dos parcelamentos ou não, ou quem vai pagar à vista, para poder, então,
fazer um planejamento e um orçamento mais ajustado, né, que chegasse mais perto aí de uma precisão, pudesse ser mais preciso, tá bom? Joia, maravilha. Eu vou aprendendo, né? Como eu não tenho esse conhecimento interno aí, a gente vai aprendendo. Obrigado. Estou satisfeito. Obrigado, meninas. E parabéns pelo trabalho. Mais alguém para finalizarmos? Não? Então, antes da votação do planejamento, o parecer, a apresentação do parecer pela Comissão de Tomada de Contas, em seguida a votação do parecer da tomada de contas com a Ana Carolina Sakashita e, na sequência, a votação do planejamento orçamentário. Ana Carolina. A Comissão da Tomada de Contas do CRF Paraná, reunida em 21 de setembro de 2023, apreciou os documentos referentes ao planejamento estratégico e à proposta orçamentária de 2024. Por entender estarem em perfeita ordem de acordo com as disposições legais, os procedimentos foram aprovados por todos os membros presentes. Desta forma, é de parecer favorável e sem ressalvas a sua aprovação nesta plenária. Os membros presentes foram Ana Carolina Sakashita, Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva e Fernanda Moreira Dantas da Silva. Obrigado, Ana. Então, Grace, fazemos duas votações em sequência. A primeira pela aprovação do parecer da tomada de contas e a segunda pela a proposta orçamentária. Ana Carolina Sakashita. Aprovado. Ana Paula Vilar. Aprovado. Fernanda Dantas. Aprovado. Gladys Marques. Aprovado. Graziela Guidolin. Aprovado. Karen Galina. Aprovado. Letícia Thyssen. Aprovado. Marco Antônio Costa. Aprovado. Maureen Isfer. Aprovado. Miriam Fiorentin. Aprovado. Thaís Cabral. Aprovado. Eduardo Valério. Aprovado. Valquíris Godoy. Aprovado. Eu, Grace Eubank, também aprovo. Aprovado o parecer de tomada de contas por unanimidade. Presidente. Na sequência, então, proposta orçamentária, iniciando a votação, Ana Carolina Sakashita. Aprovado. Ana Paula Vilar. Aprovado. Fernanda Dantas. Aprovado. Gladys Marques. Aprovado. Graziela Guidolin. Aprovado. Karen Galina. Aprovado. Letícia Thyssen. Aprovado. Marco Antônio Costa. Aprovado. Maureen Isfer. Aprovado. Miriam Fiorentin. Aprovado. Thaís Cabral. Aprovado. Eduardo Valério. Aprovado. Valquíris Godoy. Aprovado. Eu, Grace Eubank, também aprovo, igualmente como parecer de contas, proposta orçamentária aprovada por unanimidade de votos. Obrigado, Grace. Obrigado, Cris. Obrigado, Duda. Muito bom. E agora nós damos sequência com a apresentação dos assuntos do Departamento de Fiscalização, com o vice-presidente Valquíris Godoy. Senhor presidente. O intervalo na sequência Por da favor. apresentação. Hoje é rapidinho. Vocês movimentam aí para mim, fazendo um favor? Vou ficar aqui mesmo. Pode ser? Então vamos lá ao nosso relatório mensal aí do Departamento de Fiscalização. Então nós tivemos no último mês de agosto, total de estabelecimentos regulares, farmácias de propriedade farmacêutica 3.644, de não farmacêutico 1.767, farmácias públicas 712 e hospitalares 716 farmácias, 716 farmácias, total de farmácias 6.829. Outro estabelecimento, distribuidora ou central de abastecimento de órgão público 86, distribuidor de medicamentos, insumos e drogas privadas do farmacêutico 345, distribuidoras de correlatos 422, transportadoras 152, laboratório de análises clínicas 623 e outras empresas 909, total de estabelecimentos regulares 9.366. Estabelecimentos irregulares ou ilegais, farmácias de farmacêutico 89, de não farmacêutico 144, de órgão público 89 e hospitalares 39, total 361.
perfazendo 5% do total de estabelecimentos. Distribuidora ou central de abastecimento de órgão público, 3, as CAFs. Distribuidor de medicamentos e insumos de drogas privadas, 12. Distribuidores de correlatos, 11. Transportadoras, 7. Laboratório de análises clínicas, 21. Outras empresas, 61. Total de estabelecimentos irregulares ou ilegais, 476. Total de 4,84% de todos os estabelecimentos. Total de estabelecimentos aqui, comparativo, né? Com o ano de 2022. Então, nós tínhamos farmácias de farmacêutico. Em 2022, 3.660. Tivemos um acréscimo de 1,99 para 3.733. De não farmacêutico, de 1.935 para 1.911, diminuiu 1,24%. Farmácias de órgão público, 729. Agora temos 791, acréscimo importante de 8,50% registrados aqui conosco. Farmácias hospitalares de 732 para 755, um acréscimo de 3,14%. Total de farmácias, então, que era de 7.056, veio para 7.190. Distribuidores de medicamentos eram 418, um acréscimo de 6,7 para 446. Distribuidor de correlatos de 404 para 433, um aumento de 7%. Transportadora de 151 para 158 para 159. Laboratório de análises clínicas de 663 para 644, tivemos uma diminuição de 2,87%. Outras empresas de 924 para 970. Então, total de estabelecimentos que eram em 2022 de 9.623, hoje temos um total de 9.842, um acréscimo de 2,28% dos estabelecimentos. Termos de inspeções lavrados no último mês, né? Foram 5.142, o acumulado de inspeções realizado no ano de 30.092 inspeções. Comparado com agosto do ano passado, né, tivemos aí cerca de 5.000 inspeções, quase 4.000 inspeções, né, a mais. Número de autos de infração, até pelo acréscimo também de fiscais. Número de autos de infração lavrados, infração por ausência do farmacêutico em 2022, 53, em 2023, 48. Autos de infração em geral, 130 para esse ano, 108. Total de autos de infração no mês, de 183 do ano passado, para esse ano, 156. No acumulado do auto de infração, ano passado tivemos 1.729, esse ano 1.432, pode ser muito pela regularidade dos estabelecimentos que estavam regulares. Com os indicadores, total de municípios visitados no mês de agosto foram 300 municípios, um acréscimo aí de 23 municípios a mais, comparado com o ano passado. Número de fiscais em atividades, tínhamos 14, continua agora com 18, né? Já tínhamos apresentado isso nos meses anteriores. Proporção de inspeção por estabelecimento, 52%. Proporção de estabelecimento por fiscal, 546,7, que aumentaram o número de fiscais. Proporção de auto de infração por ausência do responsável técnico. Foram, então, lavrados 48 autos de infração, fazendo aí 11%, total aí de todas as inspeções, que foram 5.142, apenas 0,9%. Proporção de autos de infração por estabelecimento irregular ou ilegal, 22%, permanece o mesmo do ano passado. Perfil de inspeções, né, os perfis dos nossos estabelecimentos, nós temos hoje no perfil 1, 3.556 estabelecimentos, são quase 70% dos estabelecimentos estão no perfil 1, perfil 2, 627, perfil 3, 124, 4, 319, 5, 516, total 5.142 estabelecimentos. Perfil do estabelecimento total, para todos os estabelecimentos, né? Perfil 1, 5.852, 59,4% dos estabelecimentos. Perfil 2, 655,
Perfil 3, 152. Perfil 4, 2.708, 27,5%. Perfil 5, 476, do total de 9.842 estabelecimentos. Perfil dos estabelecimentos privativos de farmacêuticos, farmácias distribuidoras de medicamentos, nós temos no perfil 1, 5.587 privativos, 73%, mais 73%. Perfil 2, 648, 8,5%. Perfil 3, 125, 1,6%. Perfil 4, 900 estabelecimentos privativos, 11,8%. E perfil 5, 376, 4,9% do total de 7.636 estabelecimentos privativos. Era isso, o relato. Alguma dúvida? Tenho uma curiosidade. Qual é a média de estabelecimentos visitados por fiscal? Média, né? Porque, claro que tem dia que vai... Às vezes um dia num único estabelecimento, né? Mas... Por dia, você fala? O que está previsto no Conselho Federal são 12 estabelecimentos por dia. A nossa meta é 15 estabelecimentos por dia por fiscal. Eu posso fazer uma pergunta? Eu saí um pouquinho, Tato. Só para o total, acho que você deve ter aí fácil, o total que deu de inspeções. Fazendo, por favor. Acho que tem mantido a média sempre, né? Agora talvez aumentou um pouco mais. Teve um aumento em relação ao ano passado, porque também aumentaram os fiscais. Era só por isso, eu precisei sair um pouquinho. Sim. Consegue voltar lá? Nilson está procurando lá para a gente. Ah, tá. Acho que é lá no começo. Aqui, né? Aqui, Miriam. Passa mais um, Nilson, para frente. Esse? Isso. Foram, neste último mês, mais de 30 mil inspeções. Mais alguma dúvida? Miriam? Não, Não? eu não. Ah, tá Pensei joia. que era... Você manteve era o isso. microfone aberto, achei que você ia perguntar mais alguma mas- coisa. Então, tá ok, então. Então, não havendo dúvidas, em votação, o relatório apresentado do Departamento de Fiscalização em votação. Ana Carolina Sakashita. Aprovado. Ana Paula Vilar. Aprovado. Fernanda Dantas. Aprovado. Gladys Marques. Aprovado. Graziela Guidolin. Aprovado. Karen Galina. Aprovado. Letícia Thyssen. Aprovado. Marco Antônio Costa. Maureen Isfer. Aprovado. Miriam Fiorentin. Aprovado. Thaís Cabral. Aprovado. Eduardo Valério. Aprovado. Valquíris Godoy. Aprovado. Eu, Grace Eubank, também aprovo. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria... Posso? Sim. Eu queria fazer um pedido, na verdade, para a próxima plenária. Se tem como incluir nos teus dados desses estabelecimentos fiscalizados, quantos foram aplicados à ficha de verificação? Ok. Então, nós fazemos agora um intervalo e depois voltamos, interrompemos aqui a transmissão pelo YouTube ao vivo. Obrigado aos que participaram.